Boa tarde, presidente Marcelo Lanzarin, boa tarde aos colegas vereadores, à comunidade, a todos aqueles que acompanham aqui o nosso mandato, a nossa fala, acompanham a realização dos nossos trabalhos. Primeiro, saudar o presidente Marcelo Lanzarin, desejar um ótimo retorno aqui, recuperação em relação à questão da família, agradecer também a oportunidade, o carinho que eu tive de muitas pessoas, numa experiência de fato, né? Acho que a inexperiência a gente supera com as experiências, e com a experiência aqui de 3 sessões, né? Ter deixado também a nossa marca, as nossas características na condução dos trabalhos aqui. Agradeço sempre o carinho da comunidade, todas as pessoas que acompanham passo a passo aí das nossas lutas. Ontem eu estive realizando mais uma live de cidadania com o pertencente aqui, o André, que é, na verdade, presidente da ASBLU, Associação dos Surdos aqui da cidade de Blumenau. Eu procuro sempre dialogar com vários grupos e acho, vereador Almir, que a gente tem que fazer esse contato constante, né, das necessidades. A gente aprende muito quando a gente conversa com outras pessoas, quando a gente se coloca no lugar, e também utilizar os nossos mandatos como instrumento de conexão aqui nas questões sociais. E uma das situações que eu trago muito forte desde o início é a questão das dificuldades da comunidade surda. E ontem nós estivemos participando e, por acaso, ontem aconteceu uma situação aqui num cartório da cidade, onde uma pessoa surda não conseguiu, né, levou a irmã que acompanhava para fazer a questão de intérprete, mas pelas regras, né, regras aí federais, não tinha este profissional lá na questão do cartório, ficou impedido em relação a essa situação. Nós estamos vendo pontualmente, conversando essa questão, mas chama a atenção de uma luta que a gente vem fazendo nessa casa, para que nas repartições públicas a gente tenha uma formação maior e uma capacidade, sobretudo desses intérpretes fantásticos, aqui desses profissionais que são os intérpretes, para que estejam nesses órgãos públicos e que possam fazer, na verdade, essa tradução da comunicação, possam ajudar, possam auxiliar e possam tornar o direito de cidadania dessas pessoas respeitado. Nós avançamos aqui nos últimos tempos, passamos algumas situações na gestão do prefeito Napoleão, que o prefeito Mário também acatou, como a questão da preparação de servidores públicos de carreira. Aprovamos nessa casa uma lei da nossa autoria que teve também o voto favorável de todos os colegas para que nos concursos públicos a gente tenha adaptação, e tem agora a questão da intérprete de Libras, que tem sido uma força, uma luta muito grande da sociedade, da comunidade surda, com algumas pessoas da sociedade civil, mas que também precisa de uma atenção maior do poder público. Inclusive fazer esse pedido ao líder de governo, e eu deixo isso muito claro, eu quero sentar assim com o prefeito para discutir assuntos, discutir temas, e o prefeito prometeu, vereador Ians, que ia fazer uma conversa assim com a comunidade surda para a gente avançar. Eu sei que ele tem uma vontade de ajudar em relação a isso, e eu queria retomar esse contato, até porque o modelo hoje que a cidade está adotando é um modelo atrasado. Existem outros modelos de cidade que eu pesquisei, de São José, de Balneário, que conseguem ter muito mais efetividade, inclusive com economia de recurso. Então, dialogar, sentar, conversar e procurar, na verdade, encaminhar essas demandas para frente. Faça esse pedido aqui em tribuna, para que o líder de governo possa fazer essa conexão e a gente dialogar em cima, pontualmente, de algo que é muito importante, que está ligado à melhoria da vida das pessoas. Não poderia deixar de também citar o Dia Mundial do Orgulho Autista. Hoje acabei lendo pela manhã um texto da Nath Souza, que é autista, e que muito me emocionou. A gente tem até imagem aqui para acompanhar na TVL, eu vou resumir, não vou fazer a leitura toda do texto aqui, mas que ela coloca que se não fosse autista, parte dela não existiria, parte dela não teria a mesma essência, porque o autismo não defende por inteiro, mas modela parte quase que total de quem ela é. Eu achei muito bonito, muito simbólico, e acho muito importante que essa casa sempre esteja antenada e avançando também nas questões que envolvem as pessoas com deficiência de uma forma geral. Sei que outros colegas têm iniciativas muito interessantes. O vereador Alexandre Matias, líder de governo, não está nesse momento aqui presente resolvendo algumas questões, mas também fez algumas leis interessantes aí nesse sentido, vereador Ians, e é muito importante a gente unir esforços em relação a isso. E nesse sentido, hoje trazendo muito aqui, evidente, a questão da pauta da inclusão, que é uma pauta muito sensível também à nossa atuação parlamentar, um projeto que nós protocolamos aqui nessa casa, que demos entrada, foi solicitado por algumas pessoas, de alguns grupos, de algumas entidades, porque Florianópolis deu um passo interessante, onde um vereador lá, faço aqui questão de citar, conheço o vereador Gabrielzinho, fomos colegas aí de mesmo partido político, entrou com um projeto de lei bem interessante para a renovação automática da gratuidade das pessoas com deficiência no transporte público, pela dificuldade, principalmente na questão da pandemia, né, de acontecer essa situação. Ele entrou com um projeto muito interessante
interessante, já passou, avançou, vereador Gilson, em algumas comissões lá em Floripa, e eu estou tentando trazer também este projeto para cá, conversando com algumas pessoas. Farei uma conversa mais ampla com o CONPED, que é o Conselho da Pessoa com Deficiência, para respeitar, claro, um dos valores muito importantes, que é a participação das pessoas com deficiência em todos os projetos e processos que as envolvem, né? Então a gente vai fazer essa conversa mais ampla, mas a gente deu entrada aqui na casa, até os colegas querendo fazer contribuição, solicitando também ao Executivo sensibilidade nessa demanda, nessa questão que está sendo trazida por alguns coletivos aqui da cidade, utilizando o nosso mandato também como um instrumento nesse diálogo. E não poderia deixar de destacar que hoje está fazendo, na verdade, 4 anos completa da abertura do Parcão, que inclusive está muito abandonado aí na administração atual, mas é o Parque dos Animais Doutora Lúcia Sevenani, o Parcão que foi inaugurado em 2016 e possui um espaço de 1.300 metros quadrados, e é comemorado também nessa data o ano de assinatura do Código de Proteção, a assinatura do Código de Proteção de Bem-Estar Animal, que depois, inclusive, chegando nessa casa, nós ajudamos com algumas contribuições e melhorias. Quero fazer um destaque, gosto de reconhecer o trabalho das pessoas, a Sueli Amaral, que teve uma luta muito grande na questão do Parcão, e eu participei, na época, voluntariamente, como advogado também, ajudando nas etapas, participei das audiências públicas que tratavam a questão do Código de Proteção Animal, então uma luta que vem de muito tempo. Hoje, inclusive, aproveitamos a data para fazer um TBT dessa luta, que está dentro de uma visão mais ampla da cidade, uma visão de valorizar, vereadorias, todas as formas de vida, de que a gente possa ter um convívio bom e harmônico, entre as pessoas, e também a inclusão dos animais, que são, sim, seres aí de luz e entes queridos para muitas pessoas que fazem parte da formação familiar de muitos e precisam também ter esses espaços aí públicos. Então, fico aqui fazendo esse registro e já aproveito para pedir uma luta nossa de várias melhorias nessas áreas que precisam ser avançadas. Aproveito dentro do tempo ainda para permitir o vereador Adriano de fazer uma parte. Vamos ouvir então com autorização do orador e a parte do vereador Adriano Pereira. Vereador Bruno, quero cumprimentar pelo pronunciamento em tempo. Vossa Excelência falando do Parcão, mas aproveitar falar do Parcão, falar dos parquinhos, dos parques, das praças, enfim, Podíamos aqui reiterar a importância de saber como é que vai ficar aquela história do Parque das Itupavas, na região norte da cidade, como é que vai ser o desfecho daquela novela, onde milhões foram ali aplicados e até agora nada, e muito já se desperdiçou, já se perdeu, já deteriorou, enfim, mas também inúmeras outras praças que estão precisando de atenção. Eu poderia citar uma lá na Grande Velha, por exemplo, atrás do Ambulatório Geral da Velha, que está um caos. Há muito tempo a gente vem pedindo uma reforma geral, uma atenção para aquela praça. É o único espaçozinho, é pequena aquela praça, não é uma praça do tamanho que a Grande Velha merece, apesar de ser a única, mas infelizmente o zelo, a atenção, o cuidado na manutenção, na reforma, infelizmente por parte do poder público, da atual administração, deixa a desejar. E é exemplo daquela, várias outras que a gente tem recebido demanda também. Então, aproveitando o gancho, pedir que a administração pública do prefeito Mário olhe também para esses locais, para essas situações. Obrigado. Mais 1 minuto e meio, presidente, se possível, para encerrar minha fala. Mais 1 minuto e 30 para concluir o seu pronunciamento. Obrigado. Vereador Adriano, eu faço inclusão também, conheço essa realidade, fazemos alguns pedidos aí também, a gente escuta muito ali dos moradores na região esse pedido, e aqui particularmente defender, presidente, que faço isso desde o início, na verdade, e até conseguimos aí fazer uma conexão com a administração pública em alguns pontos, porque na minha visão essa é uma questão que pode ser resolvida de fato com parceria público-privada, porque são os custos altos, às vezes as pessoas não sabem o custo que tem de manutenção de determinados espaços públicos, podem sim, a gente tem legislação, inclusive prevendo isso aqui, foi feito no governo do Napoleão, mas precisa divulgar mais. Eu sei que é uma dificuldade a gente fazer essa construção com o empresariado, nós conseguimos, inclusive, tem alguns espaços, como na Vila Nova, onde alguns empresários procuraram até o gabinete, a gente fez esse meio campo com a administração pública, nessas parcerias público-privadas, porque, presidente, eu entendo que, além de economizar recursos públicos que vão ser adotados em outras áreas, esse tipo de atitude também possibilita a divulgação de determinadas marcas, de determinadas empresas, cria um sentimento de pertencimento. Então, eu acho que é bom para a iniciativa privada, a visibilidade que dá, e também bom para a administração pública, que acaba economizando valores. Então, a gente já tem a questão de legislação, fica até, na verdade, talvez eu vou até tentar criar aqui algum programa, vereadorinhas, para dar mais visibilidade a isso. Eu vejo que a gente precisa avançar um sistema interno, na administração pública, dessas parcerias público-privadas, que podem ser a solução para muitos dos problemas e dos
dos gastos, inclusive do recurso público que a gente tem. Pensando a cidade de uma forma inteligente, com soluções modernas, é o que se procura, na verdade, em uma gestão, já que hoje em dia não dá mais para fazer a política feijão com arroz. Tem que pensar de uma forma diferente, inovadora e criativa, e a gente defende essa ideia. Obrigado a todos.